Bom, agora eu estou aqui na tela do meu Visual Studio. Eu tenho uma API já criada. Lembrando que o foco desse vídeo é no versionamento da API e não no desenvolvimento dela. Dito isso, vamos aqui por exemplo. Vamos pensar que essa API é um cadastro centralizado de clientes de uma determinada empresa. Então aqui eu tenho a controller de cliente, onde eu tenho dois endpoints. Um de delete, que seria para excluir o cliente, e outro de post, que seria para cadastrar o cliente. Vamos até executar essa API. Beleza, a API já é iniciada. Eu tenho o postman dela aqui também, onde eu posso fazer um post de um cliente. Tem um breakpoint aqui também no Visual Studio. Então chegou aqui o cliente. Nome e RG do cliente. Tá certo que isso é um exemplo. Aqui poderia ocorrer a regra de negócio, a persistência na base de dados e etc. Mas aqui eu vou continuar a execução. Retornou aqui o postman para mim. 201 created. Quer dizer que o cliente ele foi criado. Volto aqui para o meu Visual Studio. Eu tenho um endpoint do delete também. Vamos fazer o delete nessa API. O delete aqui eu passo um código. E ele cai aqui no delete. Código 1 executa a regra para excluir o cliente e retorna um noContent, que significa que o cliente foi excluído com sucesso. Vamos imaginar que nessa API vários sistemas estão integrados nessa API de cadastro centralizado de clientes dessa empresa. E o problema é o seguinte, imagina que agora no post do cliente a gente precisa colocar o nome da mãe do cliente. Veja que as informações aqui no cadastro do cliente, elas são obrigatórias. Eu tenho uma anotação aqui de obrigatoriedade. Ou seja, quando eu não mando uma informação, vamos voltar aqui para o post. Quando eu não mando uma informação para a API, ela me retorna um bad request. Ela fala, o campo nome é obrigatório. Então, como que a gente vai adicionar um campo, que seria o nome da mãe do cliente? A gente vai adicionar um campo obrigatório e não vai permitir que quebre a integração com sistemas que ainda não atualizaram. Então, a gente precisa garantir isso no mundo de desenvolvimento de software. A gente chama como breaking change, que seria a quebra de versão, a quebra da integração do sistema mesmo. Então, a gente precisa garantir que uma versão, que essa versão aqui, que recebe o RG e o nome, ela continue funcionando. E também a versão que vai receber aqui o RG, o nome e o nome da mãe, ela funcione também. Então é isso que a gente vai ver agora. Eu vou parar a execução da minha API aqui. E agora vamos baixar o pacote que vai permitir com que a gente configure o versionamento aqui nessa API. Então eu vou baixar aqui através do gerenciador de pacotes NuGet. Eu vou pesquisar aqui pelo versionamento aqui em inglês, que vai ficar aqui dessa forma. E vou baixar o pacote Microsoft ASP.NET Core MVC Version. Agora eu vou instalar esse pacote. Ok. Vou aceitar isso aqui. Vou esperar a instalação dele. A instalação já foi concluída aqui com sucesso. E agora, para configurar o primeiro passo aqui do versionamento, eu vou no Startup da aplicação. Aqui em Configure Services, em Service, eu vou adicionar o Edge API Version.
passar as options. E aqui a gente tem algumas opções disponíveis para a gente configurar o versionamento aqui da nossa API. A primeira opção que eu vou colocar é a Report API Versions. O que significa isso aqui? Significa que quando o consumidor, quando eu falo de consumidor, é tanto o front-end ou sistemas que são integrados com essa API. Quando que ele faz uma requisição, no response header da requisição, vai aparecer para ele as versões disponíveis dessa API, tá? Então é isso que essa opção aqui ela faz. Vou colocar também a Default API Version, que seria a versão default mesmo. Vou adicionar aqui. E vou colocar a versão 1 como default. Aqui a gente está partindo de uma API que ela não tinha nem versionamento, né? Então a gente está colocando como padrão a versão 1 dela, que vai ser a que a gente vai implementar agora. A versão 1 que seria o contrato sem o nome da mãe, e a versão 2 que é o contrato com o nome da mãe. Aqui a gente vai colocar uma opção que é para ela assumir a versão default se não for especificada uma versão. Então, para a gente faz todo sentido, porque a gente está passando de uma API que ela não tem versionamento nenhum. Se a gente exige que o nosso consumidor passe uma versão, já vai ocorrer um breaking change, porque ele não está passando até então. A gente tem que garantir que o que funcione hoje continue funcionando. Então, se no caso ele não passar nenhuma versão, ela vai assumir a versão default, que vai ser a 1.0 aqui. Bom, e por fim, vamos colocar aqui a forma que o consumidor vai passar a versão para a gente, que vai ser via header. Então, eu vou escrever aqui header API version header. Vou dar um Ctrl ponto aqui, vou usar o pacote que a gente acabou de instalar e vou falar que o nome do header, o cabeçalho ali que o consumidor vai passar na requisição, vai ser version. Ok? Feito isso, a gente já deu o primeiro passo aqui para configurar o versionamento da nossa API. Certo, então agora vamos estruturar a nossa API aqui para ela receber a versão 1 e a versão 2 da controller de cliente e realizar as implementações da versão e realizar os testes também. Então aqui na controller de cliente eu vou organizar dessa forma. Eu vou criar uma pasta que vai ser a pasta aqui de cliente. E dentro dessa pasta, eu vou chamar uma pastinha de versão 1, que é a versão que está estável, que seria que está estável atualmente. E vou também criar outra pastinha aqui, que é a versão 2, que vai ser a versão que a gente vai implementar com o nome da mãe. Eu vou pegar a controller existente, vou aqui jogar para a versão 1. Vou atualizar o namespace aqui, que é importante, né? A gente criou uma pasta e criou outra que é a V1. Então, atualizei o namespace aqui da controller. Ok. Vou fazer isso também para ViewModel. Eu posso aqui, para ficar organizado, eu posso estar criando uma pasta aqui de cliente também, para ViewModel. Jogo a ViewModel existente para essa pasta. Vou atualizar aqui o namespace de cliente.
E na ViewModel eu acredito que não tem necessidade de fazer essas pastinhas de V1 e V2. Na ViewModel eu posso, como que é algo que às vezes muda e às vezes não muda o contrato, eu vou criar outra ViewModel aqui de cliente, VM de ViewModel e vou colocar aqui V2, que é a versão 2. Qual que é a versão 2 do contrato aqui do nosso cliente? A versão 2 são esses campos, o RG e o nome. Eu vou importar aqui os data annotations. Mais o campo que seria o nome da mãe do cliente, que agora surgiu uma nova demanda e a gente precisou incluir o nome da mãe dele, que também é obrigatório. Ou seja, se a gente incluir na versão 1, manter somente uma versão e colocar esse campo aqui como obrigatório, a integração com os outros sistemas iriam quebrar, certo? Porque os outros sistemas, eles passam RG e nome somente. Eles não conhecem esse campo ainda. Então é por isso que a gente está tratando as versões. Bom, beleza. Eu tenho aqui a controller de cliente. Aqui ele perdeu a referência porque o namespace ele foi atualizado. Então eu vou adicionar o namespace aqui. Vou tirar esse velho. Ok. Agora, aqui na pastinha de versão 2 da controller de cliente, eu vou criar uma nova controller. Vou aqui criar uma API Controller Empty. Ela vai chamar cliente controller também, porque se trata da controller de cliente, né? O que muda é versão 1 e versão 2. Não tem problema a gente nomear o mesmo arquivo aqui dentro, porque são namespaces diferentes, tá? Esse aqui ele está no namespace da versão 2 do cliente e esse aqui ele está no namespace da versão 1. Então, por isso não tem problema. O problema é quando o namespace é igual, e isso não pode. Eu vou copiar todo esse conteúdo aqui da versão 1 para reaproveitar. Eu vou jogar aqui já para a versão 2. Beleza. Aqui ele está falando que ele não tem essas referências, né? Eu vou importar essa referência do status code. E aqui eu já vou mudar. Eu vou falar que aqui ele vai utilizar a versão 2. Aqui a gente está na versão 2. E eu vou importar a referência do cliente. Beleza. Só um detalhe, que é o seguinte. A gente tem o endpoint de delete. E o delete, a gente não tem nenhuma demanda que vai mudar ele. A única demanda que a gente tem nesse momento é que o cadastro de cliente está mudando. Está surgindo um novo campo no cadastro de cliente, que é o nome da mãe, o que gera um breaking change. Mas o delete não tem problema nenhum, ele tá do mesmo jeito. Porém, nós não vamos manter endpoints iguais que não mudaram em arquivos diferentes aqui, né? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai apagar esse delete aqui da versão 1. Vamos tirar ele daqui. Vamos manter sempre os endpoints que não mudaram. Vamos manter sempre na versão mais atual. Porque eu sempre trato com endpoint só, né? Eu não posso ficar replicando endpoints que são a mesma coisa, porque isso dificulta a manutenção. Então, o que aconteceu aqui? O post que ele mudou, que agora ele está recebendo um novo contrato, que tem o nome da mãe do cliente, ele veio para a versão 2. O delete, ele estava na versão 1, mas ele veio para a versão 2, que é o seguinte, mesmo os endpoints que não mudaram, eles sempre vêm para a versão mais atual, certo? Então, ok.
Como que o post do cliente, a gente vai manter uma versão 1 dele ainda, porque a gente não pode deixar com que os sistemas que já estão integrados eles quebrem. E esse sim, ele vai ficar aqui na versão 1 do cliente. Resumindo, o que vão ficando nas versões para trás são os que ainda vão manter a versão dele. No caso aqui, vai manter essa versão com RG e nome, então ele vai ficar aqui na versão 1. Certo. Agora vamos fazer aqui o que interessa, que é configurar a versão de fato aqui dessa controller. A gente vai fazer uma anotação API version. E aqui nós vamos falar que essa aqui é a versão 1 dessa controller aqui, desse endpoint, dessa endpoint de cliente. Inclusive, eu já posso colocar aqui também que essa controller aqui, ela foi depreciada. Por quê? Porque existe já uma nova versão dessa controller. Não que ela vá deixar de funcionar, tá? Mas é que no consumidor, o consumidor que ele está consumindo essa controller, ele já vai ter uma noção que existe uma nova versão. Então, isso aqui é uma informação legal também. Beleza. Então, a nossa versão 1 da controller de cliente, ela ficou desse jeito. Agora eu vou aqui para a versão 2. Aqui eu vou fazer a mesma anotação, porém, para a versão 2, é claro. Onde eu vou manter aqui a 2.0. Certo? Aqui, no post aqui, como que esse delete ele ainda funciona na versão 1, eu vou ter que fazer um macetezinho que é o seguinte: vou ter que fazer map to API version 1.0, certo? Por quê? Porque esse endpoint ele ainda responde na versão 1, que é a versão anterior. Eu só vou poder tirar isso aqui quando realmente eu não tiver nenhum consumidor chamando essa API na versão 1. Então esse endpoint ele vai responder na versão 1 e na versão 2. Esse endpoint de delete. Eu não quero que ele pare de funcionar, inclusive ele não mudou nada. E aqui no endpoint de post, eu vou colocar aqui ele 2.0 para eu ter uma noção que ele está funcionando só na 2.0. Tá? Então, vamos executar isso aqui e ver como que está funcionando agora. Eu vou executar a minha API. Pronto, aqui ela subiu. Eu vou vir aqui no Postman e eu vou fazer o primeiro teste, que seria um consumidor. Volto a falar, quando eu falo consumidor, é um front-end, é um sistema integrado, tá, que está chamando essa API. Então eu vou fazer um teste que um consumidor está batendo nessa API na versão antiga. Na verdade, eu não estou mudando nada aqui no momento. Deixa eu tirar esse version aqui. Eu vou simular como se o consumidor ali que ele não fez nenhuma alteração na integração dele, ele está chamando essa API. Deixa eu ver se eu tenho um endpoint, um breakpoint aqui, na versão 1 para a gente ver. Tá. Então chamei. O que aconteceu? Ele caiu na versão 1. Por quê? Por causa dessa opção aqui. Assuma versão padrão se nada for especificado. Então, como não foi especificado nenhuma versão, ele caiu na versão 1. Tá certo? Voltou aqui. 201 created. Tudo certo. Vamos testar o delete. O delete cliente, eu passo um código aqui.
Já deu 204, eu acredito que eu esqueci de colocar um breakpoint. Eu vou vir aqui nesse outro arquivo, delete. Vou executar aqui novamente para a gente ver. F9 aqui. Olha o que aconteceu. Caiu no arquivo da versão 2.0. Mas por quê? Porque ele ainda está respondendo na 1. É importante isso. É um endpoint que não mudou, mas que deva responder na 1.0. Porque foi a versão que, se nada for especificado, ele cai aqui. Ou seja, o nosso consumidor atual, que ele não mudou nada na integração dele, continua funcionando tudo certo para ele. Mas agora vai ser feito um trabalho assim. Vamos pensar, né, que se a empresa ela mudou o sistema, ela vai avisar todo mundo que está integrado nessa API e vai mandar um e-mail, vai fazer algum tipo de comunicado falando, ó, pessoal, agora a gente tem a versão 2, no cadastro de cliente, pelo motivo de consulta na receita, agora a gente precisa receber o nome da mãe do cliente, então vocês vão apontar a sua integração para a versão 2, passando esse nome aqui. Então, o que os sistemas que estão integrados eles vão ter que fazer? Eles vão passar aqui via cabeçalho de requisição, vão passar um cabeçalho que é um version, e vão passar a versão 2, que é a nova versão. E olha o que vai acontecer. O post aqui, vamos para o post. Enviei. O que aconteceu? Retornou um bad request. E falou aqui, o nome da mãe é obrigatório. Mas tá certo, agora sim, eu vou passar o nome da mãe. Então, quem que está fazendo essa integração? Vai passar o nome da mãe aqui, o nome da mãe do cliente, que agora é obrigatório. E vai enviar. Olha o que aconteceu agora. Caiu no post, no cadastro de cliente da versão 2. Na controller mapeada para 2.0. Veio aqui, fez o que tinha que fazer. Aqui, se for necessário, pode ser feito o versionamento do serviço também, tá? Do serviço de domínio. De repente a regra de negócio mudou, pode puxar um V2 do método ou algo do tipo, não tem problema nenhum, tá? E agora caiu na versão 2 e 201 created, tudo certo. Vamos testar também na V2 o endpoint delete. Então eu venho aqui, delete, eu tenho que passar um código, passo 1, tudo certo também. Caiu aqui, endpoint delete, no content, significa que o comando ele foi executado com sucesso, porém não tem nenhum retorno, né? Mas no caso aqui deu certo o delete. E por fim, olha que legal. Se a gente olhar os headers do response da requisição que foi feita para a API, aqui vai ter as versões que estão depreciadas, que seria o caso da 1.0, que ela foi depreciada porque já tem um na frente, e a versão aqui que essa API está suportando, que seria a 2.0. Isso acontece por conta da configuração que a gente fez. Que aqui a gente colocou report pair versions. Então ele responde no header da requisição, no response da requisição, a versão que está depreciada, a versão que a API está suportando agora e etc.